de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse bolo, que além de lindo, ele é uma delícia. E eu foquei principalmente em quem não sabe fazer bolo, não tem experiência com bolo. Então eu gravei essa receita nos mínimos detalhes pra inspirar muito vocês, tá? Pra vocês fazerem nos aniversários da família, mêsversário dos bebês. Você vai economizar e ter um bolo delicioso, lindo e muito fácil de fazer. É pra quem não tem experiência com decoração, então eu fiz uma decoração que é muito prática. Eu tenho certeza que você vai arrasar aí na sua casinha, tá? Pra aprender é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Eu gosto sempre de começar preparando os recheios porque eles precisam esfriar para ir no bolo, na montagem. E eu vou fazer dois recheios, um de brigadeiro de chocolate e o outro de brigadeiro de baunilha. Mas aí você pode escolher o sabor que você quiser. Aqui, pro brigadeiro de chocolate, eu já tenho uma caixa de leite condensado. Todos os ingredientes, tudo certinho, vai estar na descrição do vídeo. Vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora eu vou entrar com chocolate em pó. Você pode usar o 50% cacau, que eu amo, pra mim é o melhor. Mas como eu não tenho, eu tô usando o Nescau mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 colheres de sopa bem generosas. Acendi o fogo médio e eu vou misturar muito bem, mexendo até dar o ponto. É muito importante você usar uma espátula de silicone para raspar bem o fundo para o seu brigadeiro não queimar. Então raspe bastante assim as laterais e o fundo, tá bom? Começou a ferver, continuo mexendo, raspando sempre o fundo e as laterais para não queimar, tá bom? E o ponto vocês vão ver daqui a pouquinho, ó. Tá vendo que quando eu faço assim, o brigadeiro afunda e se mistura? Ainda não tá no ponto. Agora já tá no ponto, quando eu jogo o brigadeiro do alto, ele faz esses morrinhos, olha. Tá vendo que ele não tá se misturando facilmente, como no vídeo anterior? Ó. Agora sim ele tá no ponto para recheio. Eu vou transferir para uma travessinha para ele poder esfriar. Reservei aqui o brigadeiro num pote, eu deixo ele esfriar em temperatura ambiente, fora da geladeira. Agora pro brigadeiro de baunilha, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga. E é o mesmo processo em fogo médio até dar aquele mesmo ponto. E a baunilha eu só coloco no final. Prontinho, já deu o mesmo ponto. Fiz assim, fez os morrinhos, eu vou apagar o fogo. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha. Quase, deu quase uma colher de sopa. Está bom. Isso eu faço com fogo apagado, tá, gente? Misturo muito bem. Agora que os nossos recheios estão prontos, reservados ali, esfriando em temperatura ambiente, eu vou fazer a nossa cobertura, que é a parte de cima do bolo, a decoração. Eu vou fazer brigadeiro de chocolate. Aqui tem os mesmos ingredientes e quantidades desse brigadeiro aqui. A única diferença é que aqui é ponto para recheio. E aqui a gente vai fazer um ponto de bico, que é um ponto para decoração. Eu vou colocar na manga de confeitar, fazer umas rosas de chocolate. Então, esse brigadeiro ele precisa ficar mais consistente, mais duro, para a rosa, quando a gente fizer, ela não desmanchar, tá bom? Aí eu mostro pra vocês como que fica esse ponto. Olha, gente, o ponto é um pouquinho depois do que eu mostrei pra vocês. Ele tá um pouco mais consistente. E olha, principalmente você vai saber quando você virar a panela, ó. Ele solta, tá vendo? Solta todinho da panela. Brigadeiros prontos. O brigadeiro da cobertura eu gosto de deixar um plástico assim, ó, de congelamento. Ou pode ser plástico filme em contato, para evitar que forme aquela película. Porque é para confeitar, né? Então, nos outros não precisa. E eu gosto de deixar eles assim, num recipiente com água, para evitar formiga, né? Aqui estão os ingredientes da massa. Vamos fazer um pão de ló profissional maravilhoso, gente. Para quem não gosta de pão de ló, eu acho que vale você fazer e testar, você provar, porque é muito diferenciado. Eu também não sou fã da maioria que eu como, mas esse daqui eu aprovei. Tanto que eu trabalhava com bolos, eu fazia, meus clientes amavam. Fica assim uma massa que ela não quebra com facilidade, você pode cortar, que ela não parte com facilidade, ela é bem maleável e ela é muito fofinha. E o melhor de tudo, na minha opinião, ela adere muito bem a calda, quando a gente vai molhar o bolo. Então ela fica bem suculenta e firme ao mesmo tempo, ou seja, é perfeito. Vale você testar aí, tá bom? Aqui tem açúcar e farinha de trigo, que eu já pesei peneirado. As quantidades, como eu falei, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar tanto em xícaras quanto em peso, em gramas, né? Pra quem tem balança, pode pesar. Pra quem não tem, pode usar em xícaras, que fica muito mais fácil de você fazer, né? Aqui eu tenho as gemas separadas das claras, aqui fermento, essência de baunilha e água.
Aqui, pessoal, eu tenho uma forma de alumínio, ela não tem um fundo removível, normalzinha. Ela tem 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Mas se você tiver até uma de 7, dá de altura, tá bom? Não precisa ser de 10, não. E o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui uma folha de papel manteiga e é só isso que eu uso aqui no fundo. Eu não unto nem o fundo e nem as laterais, tá? Se você não tiver papel manteiga na sua casa, você pode untar. Passa bastante manteiga ou margarina embaixo e enfarinha com farinha de trigo. Mas aí você não unta as laterais, tá bom? Porque quando o bolo cresce, ele gruda aqui nas laterais, isso impede que ele murche, tá? Quando você retirar do forno. Então vamos começar colocando as 3 claras aqui dentro e a gente vai bater até ela atingir o ponto de neve. Atingiu esse ponto de neve, que é uma clara bem durinha, bem firme, é só você ir acrescentando agora as gemas, uma por uma. Então agora eu vou colocar as gemas uma de cada vez. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like, ooh. Agora esse processo da farinha de trigo com a água, a gente vai mesclar, vai botar um pouquinho de farinha de trigo em colheradas e um pouquinho de água e ir mexendo com um fouet. Não pode bater essa parte na batedeira, senão o bolo não vai ficar fofinho, não vai virar um pão de ló cheio de ar. Lembrando que a nossa farinha de trigo já está peneirada, isso é muito importante, tá? Aí aqui não tem uma quantidade certa, você vai colocando assim umas 3 colheres por vez, aí joga um pouquinho de água. Esse pão de ló fica tão bom. E aí você vai mexendo assim, ó, de baixo pra cima, tá dando pra ver aí? De baixo pra cima, bem delicadamente, raspando aqui as laterais, tá bom? Com muita delicadeza pra não perder o ar que tá nessa massa. Vamos de mais 3 colheradas, bem aos pouquinhos, com muita paciência. Mais um pouquinho da água. E vamos continuar nesse processinho até o final. Agora eu finalizo com o fermento em pó e misturo delicadamente. Para garantir, eu passo uma espátula aqui do lado para garantir de que não vai ficar nada agarrado ali no fundo, nenhum tipo de farinha. Agora vou despejar essa massa aqui na forma. Prontinho, raspei tudo. Dou 2 batidinhas, mas não pode bater muito para não sair o ar, tá? Perfeito. Ah, uma coisa que eu esqueci, muito importante de falar. A gente precisa pré-aquecer o forno assim que a gente for começar a bater a massa, tá? Você separou os ingredientes, vai começar a bater, você já pré-aquece o seu forno. Acende ele em 180 graus. Agora eu vou levar pra assar e depois eu falo quanto tempo que ele ficou. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. Prontinho, gente, assadinho. Já até fiz um furo aqui, vou fazer outro bem no meio pra vocês verem como a faca sai limpinha, olha. E tá um cheirinho de baunilha por aqui. Nossa, que delícia. Agora eu vou esperar ele esfriar um pouco pra desenformar. Ficou 40 minutos assando, tá bom? A 180 graus. Ele não esfriou por completo, mas já esfriou bastante. E agora eu vou mostrar pra vocês, olha. Não precisa untar a lateral, porque agora a gente vai desprender com uma faquinha. Isso ajuda o bolo não murchar. Olha, agora é só ir soltando aqui das laterais. Agora ele sai bem fácil, ó. O fundo não gruda porque eu coloquei o papel manteiga. Olha como tá bonito. Agora eu vou fazer 2 cortes. Eu tenho essa ferramenta aqui que é para cortar bolo. Muito interessante. Aqui eu vou ajustando a altura que eu quero cortar. Então, eu vou fazer uma altura menor,
Vou cortar uma parte, depois vou cortar outra, porque eu quero 3 partes desse bolo para colocar os 2 recheios aqui, tá? Se você não tiver essa ferramenta, dá super de boa para você usar uma faca assim, ó. Ela só precisa ser comprida e de preferência de serra, que aí vai cortando certinho. Mas como eu tenho essa ferramenta, eu vou usar. Eu coloquei no último e vou fazendo assim, ó, um zigue-zague. E aí ele vai cortando o bolo certinho, nivelado. Olha, cortou certinho. Mas ó, se você não tiver, dá super certo com a faca, tá? Assim com certeza vai ficar mais certinho, né, com essa ferramenta. Mas com a faca também dá super certo. Eu fazia muito com a faca. Então agora eu tenho 3 partes. Vou te ensinar a fazer uma calda deliciosa, super prática para molhar o bolo. Eu começo colocando leite condensado nessa bisnaguinha. E a proporção, gente, é mais ou menos essa. Esse daqui realmente eu não vou saber ensinar pra vocês, porque eu sempre faço a olho. Mas eu pego essa bisnaguinha, ou se você não tiver a bisnaguinha, pode ser um copo. E eu coloco esse tanto, assim, uns 2 dedos de leite condensado e completo com água e misturo. Eu esqueci de mostrar a massa como fica, né? Olha como ela fica fofinha, airadinha, cheirosa, maleável, ó. Ela é maravilhosa essa massa, gente. Pode fazer. Completei aqui com água. Misturo bem. Bom, vou montar meu bolo nessa bandeja aqui que eu já tenho. E eu gosto de começar com a parte do meio. Coloco ela aqui, centralizo direitinho. E a decoração que eu achei mais fácil de ensinar para quem não tá acostumado a decorar bolo é essas feitas com o acetato. Vocês já viram? Coloca o bolo assim no acetato e a gente monta ele aqui. É muito mais prático para quem tá iniciando, né? Nesse mundo da decoração. É muito facinho. Então, eu vou colocar aqui, vou medir o tanto, meço um pouquinho assim além e vou cortar. Esse acetato você encontra em qualquer loja de confeitaria de bolo, é muito fácil de achar. Quando você for comprar o acetato, compra com 10 centímetros de altura para fazer esse tipo de bolo, que ele não fica tão alto, né? E esse acetato ele tinha 15, que foi de um bolo super alto que eu fiz uma vez, então compra de 10, tá? Aí eu cortei. Deixei aqui 10 centímetros. Aí você vai fazer assim, olha. Com todo o cuidado do mundo. Ajeita bem. Vê se tá tudo ok. E aí você vai prender com uma fita adesiva. Essa parte vai ficar pra trás, né? Olha. Vai ficar assim. No começo fica bem tortinho, mas depois você vai colocando as camadas, aí ele vai acertando. E aí você molha sem dó. Especialmente aqui nas lateraisinhas. Cuidado só para não escorrer o caldinho lá para baixo, porque a estética ali do lado de fora fica aparente, né? Então, é importante. Eu gosto de usar a manga de confeitar assim, ó. Coloco o recheio aqui, porque ajuda a ficar bem retinho aqui e fica bem bonito. Isso aqui é bem baratinho em loja de confeitaria, tá? Mas se você não tiver ou não achar, você pode colocar o recheio aqui no meio com colheradas e aí você vai espalhando com a colher, tá bom? Venho colocando primeiro, especialmente aqui nas bordinhas. Tenta apertar um tanto que saia a mesma quantidade em tudo, tá? Pra ficar bem bonito e uniforme, né? Olha, fica bem cremoso esse recheio. Beleza, foi a primeira parte. Agora é só continuar aqui no meio. No meio eu gosto de usar essa parte aqui da massa, que foi o topo. Umedeço ela aqui, ó, porque essa parte é bem grossinha. Umedeço aqui bem, pra ela ficar molhadinha. Essa parte eu coloco pra baixo. Ui! Assim. Vai ajeitando. Olha, vai tomando forma. E agora eu molho essa parte aqui de cima. E agora venho com o brigadeiro de baunilha.
prontinho, gente. Olha como fica uma gracinha. O recheio bem aparente aqui, tudo divididinho. Lindo, né? Eu deixei essa parte aqui por cima, porque ele vai ficar uma noite na geladeira. Amanhã eu volto com vocês e aí eu vou retirar esse papel manteiga pra gente poder fazer juntinhos aquelas flores com bico de confeitar. Ah, esqueci de dizer, se você não tiver esse recipientezinho aqui, isso aqui eu compro em lojas de utilidade de casas, que são aqueles recipientes para colocar ketchup, mostarda. Então, é bem baratinho, mas se você não tiver, você pode usar pincel. Sabe, pincel assim de silicone? Você faz a mistura do leite condensado com a água num potinho ou num copo, e aí você vai molhando e molhando o bolo com o pincel. E se não tiver o pincel, você pode realmente pegando com colheradas mesmo e ir molhando a massa. Só não pode esquecer aonde você parou, né? Pra não molhar muito num canto e deixar de molhar o outro. Mas super dá pra adaptar, tá bom? Dia seguinte por aqui, pessoal, eu vim mostrar pra vocês a textura do brigadeiro em ponto de bico. Ele fica bem durinho, olha. Passou uma noite fora da geladeira, tá? Em temperatura ambiente. Assim fica ótimo pra trabalhar no bico. Eu vou usar esse bico aqui, ó, pra fazer as rosas. A referência desse bico, o modelo dele é 1M, M de mamãe, da Mago. Tem da Wilton também, se você quiser comprar dele. Ele é um bico muito bom para fazer topo de cupcake, para fazer vários tipos de trabalhos. Ele é maravilhoso. Aí eu só corto aqui, ó, e coloco o bico aqui por dentro. Não precisa nem de adaptador, nada disso. Agora eu vou colocar o brigadeiro aqui. Então, gente, eu decidi fazer rosas. E aí depois eu vou preencher ele todo com pontinhos, os pontinhos que ficarem um buraquinho. Pego aqui do meio e venho até aqui a ponta, giro e faço um biquinho. Ó, a gente vem aqui do meio, giro até a ponta e faço um biquinho. Venho do meio, de onde eu quero que fique a rosa, vou sempre apertando, venho na ponta e faço um biquinho. Esse desenho é bem simples de fazer. Se você quiser, você pode fazendo pitanguinhas, aí fica ao seu critério. Agora que eu fiz as rosas assim nas laterais, eu faço uma no meio, bem grande, e depois eu venho fazendo aqui e preenchendo esses cantinhos aqui com pitanguinhas. Se você tá chegando aqui no meu canal hoje, tá caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma playlist aqui só com bolos. Bolo do ano passado dos meus pais, eu fiz com chantilly, com decoração, ele ficou todo em rose gold, borrifado de glitter, ficou lindo. Se você quiser aprender, tá aqui o bolo completo na playlist, vou deixar ela aqui na descrição, tá bom? Eu já ensinei a fazer bolo naked cake, cupcake, várias pessoas já fizeram. Dá pra fazer pra aniversário, mêsversário, que é uma comemoração que a gente faz todo mês, né? Evitar gastar comprando bolo, porque um bolo desse sai muito caro. E esse bolo, gente, vou falar pra vocês, é maravilhoso. Vale muito a pena porque fica muito bom. Você pode variar nos sabores dos recheios, né? Agora eu venho, ó, com pitanguinhas pra preencher esses espaços vazios. That's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. E olha a lindeza que ficou, pessoal. Aqui ainda tá meio suado porque tava na geladeira, mas depois vai sair esse embaçadinho aqui quando tiver em temperatura ambiente. Vocês viram aí, resolvi cortar essa parte aqui pro brigadeiro ficar mais aparente, senão o acetato ia vir aqui assim, aí ia esconder o brigadeiro. Agora só falta mesmo colocar um laço aqui e levar lá pro aniversário dos meus pais. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o likezinho, encaminha esse vídeo aqui para alguma amiga que gostaria muito de aprender a fazer esse bolo. Muito obrigada por ter assistido até o final, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!